Rosa de Lima, Janaína Clodoaldo, Sandra Sabino, Eliana Olivoto, Ana Lê Serafim, boa noite para todos, sejam bem-vindos. Alexandre Helena, Lucas Silva, Maria Aparecida Brandão, Gisele Freitas, lá no Parque São Judas, a Regina, minha vizinha, Irã Eduardo, boa noite. Margarete Silva, Lucimeire Longato, boa noite. Luciana Risse, Vanessa Silvério, boa noite para todos, sejam bem-vindos. Luciene De Pierre, Maria Helena, Stella Vanelli, a Clauci, o Itamar, boa noite. Natália Petrec e a família, Eliana, o Luiz, boa noite. Eliana Damião, boa noite, minha irmã. Nelson e Elza, Vanessa Tom Francato, a Rosa Germano Cordeiro, sejam bem-vindos. Cida Bandida, boa noite. Denise Paspi, Célia Maria Pereira, Fabiana Reck, o Marcão, boa noite. A Ivete, minha irmã lá de Casa Branca, assistindo a gente, acompanhando a gente. Edna Moreira, boa noite. A Lucélia Brandão, Ana Luísa Fabossi e o Sebastião, a Flávia Travaglia, Maria Bueno Nelson, Ana Clélia Campos e Luiz Helena Almeida. Os irmãos chegando aí, boa noite, vão entrando, vão compartilhando já a nossa live. Fernanda Lima, boa noite. A Eliana José Carlos, a Terezinha Gualdevi, a Luísa Rita Aguiar, Ana Brás. Vão compartilhando já o nosso plano de encontro com Deus, nossa Semana da Família, segundo dia da Semana da Família. Geni Moraes, boa noite. Claudinha, Elizabeth Alves, Ana Lúcia Bovolenta, Amara Esperandio, a Lucélia Brandão. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Nossa Semana da Família, hoje segundo dia, hoje vamos conversar sobre o matrimônio, hein? Ana Grossi, Elaine Albieiro, Renato, Ivo e Cidinha, boa noite, ó, lá do IP. Ângela Siqueira, Angélica, Ana Maria Brandani, Rosa Germano, boa noite para todos, mandando abraço, padre. A Toninha, Rodolfo Couto, Roseli Rabelo, Vanessa Ramos, Luciano Rodrigues, a Marilda Arbelli e as meninas, Luciana Rezende, Maria Eduarda Gonçalves, Érica Souza, Fátima Araújo, Zé, boa noite. Robert Erivânia, boa noite para vocês, para os meninos. Eliana Costa Igor, boa noite. Luciana Matiello, Inês Orzira, boa noite. Chegando, Ana Célia Bose, lá de São João, Roberta Leme, Luzia Caetano, a Edna Moreira, a Gabriele Carvalho, Cláudia Tonon Perina, Aldrey Ribeiro, Rita Paiva, Mara Esperandio, Fabiana Moraes, o Celso, Stella Vanelli, boa noite, meus irmãos, sejam bem-vindos. Jorge Nunes, Rita e Jair, pessoal chegando, a Gisele, a Maria Zilda, a Lenice Pereira, Luiz, Lucélia Brandão, Paulo Montini, boa noite. A Fabiana Montini, boa noite. Bi, boa noite, Rodrigo. Diego Augusto Lima, Célia Maria Pereira. Olha, vão compartilhando a nossa live aí, hein? Nosso ponto de encontro com Deus desta terça-feira, segundo dia da nossa Semana da Família. Wilson Rosa, boa noite. Sampe Silva, Gertrudes Tagliaferro, Irene Banov, Paulo Sérgio, Terezinho, boa noite para vocês. Kelly Moreto, lá de Mojimirim, acompanhando a gente. Carmen Lígia, Anésia Lopes, Marlene Passos, Marta Oliveira, boa noite para todos, hein? Sejam bem-vindos. Camila Almeida, Elaine Lima, Elaine Oliveira, boa noite. Zenira Prates, o pessoal chegando, água de jeito aí para a gente fazer a bênção no final, sempre o joinha, o coraçãozinho aí. Dete Freitas, boa noite. Glauco, boa noite, para registrar a sua presença e compartilhar essa nossa live, esse nosso ponto de encontro com Deus. Suzana Aparecida, Terezinha de Jesus Francisco, boa noite.
Camila Rocha, Luiz Carlos Martins, Fabiano Oliveira, Maria Zilda, Célia Brandão, a Rafaela Fávero, já curtiu lá? Já compartilhou? Já. A Kátia Giovanni Perina, seminarista, Maria Zilda, Vanessa Santos, Rômulo, Cris, Edinho, boa noite para vocês. Rodrigo Campos, está lá acompanhando a gente. A Roseli Vilela, a Juliana Guardi, Alex Silva, o Altino Walter, a Marina Lúcia Carlos, Luciane Risse Magalhães, está lá, Cher, a criançada toda. Creuza Galeano, Terezinha de Jesus, Isis Sampaio Furlan, Isabel Diniz, Ilânia Lisboa. Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Mariana Fleming, nossa segunda noite da Semana da Família. Hoje vamos falar sobre o matrimônio. Ontem falamos sobre o namoro, hoje vamos falar sobre o sacramento do matrimônio. Regina Cato, boa noite. As meninas aí, boa noite para todos. Se vocês colocam a figurinha, corta o nome de vocês, o padre não vê. Luceni, a Edna e o Toninho, boa noite. Evitem de colocar as figurinhas. Zilda Martins, boa noite. Um abraço pro meu Tiquinho, beijão pro meu Tiquinho. Angelita Guerra, Odete Bovelone, Odete. Isso, o pessoal vai entrando. Audrilé Valdo, Eliana Costa Guerra, Lenice, Juliane Reis Brandão, boa noite. Cidinha da Silva, Aninha Brandani, Maria das Graças Barros, Roberta Leme, Vanessa Gisele Silva, Claudineia Fagundes, Silene Cecília Compre, Lourdes da Silva, Benê, boa noite. Muito bem, estamos começando o nosso ponto de encontro com Deus desta noite, segundo dia da nossa Semana da Família. Padre Celso mais uma vez conosco. Vamos conversar sobre o sacramento do matrimônio, sobre a família. Vamos acolher também com alegria o Rogério, Xera, Denise, que estão cantando aqui conosco. Rosângela Melquides, Michele Cetim, Fernando, boa noite. Maria José, Maria Aparecida Brandão, Marcelena Braga, pessoal chegando. Tereza Souza, Terezinha Lair, Rony Reis, Josiele Reis, Elisângela Lopes. Legal, vamos junto cantar? De amor e de fé, as mães em Maria se acharem e todos os pais em José se espelhar, se todos os filhos Cristo se olhar, serão mais família, quanto mais se amarem, olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria, José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé, olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria, José, saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé. Boa noite para todos, sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa live. Boa noite, Padre. Boa noite, Padre. Que alegria recebê-lo mais uma vez aqui para a nossa Semana da Família. Tem o meu cachorro que hoje está querendo ter uma participação especial. Falaram aqui já. Já falaram? Já falaram. Então ele está querendo ter uma participação especial, mas daqui a pouquinho ele se aquieta. A hora que a gente começar a fazer as perguntas, ele se aquieta. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Estamos começando mais uma live, Ponto de Encontro com Deus, nossa Semana da Família. Ontem falamos sobre o namoro, fiquei muito feliz do retorno que vocês deram, principalmente no sentido de comentário, partilhando também as experiências de vocês de namoro, outros até chamando casais de namorados para que acompanhassem a nossa live, a nossa reflexão. Muito boa mesmo
o que a gente pôde acompanhar ontem da parte de vocês, a colaboração de vocês. Hoje vamos conversar sobre o matrimônio, hoje vamos conversar sobre a família. Então, que você reúna a sua família aí, ou as pessoas que estão aí na sua casa, para que juntos nós possamos escutar, aprender, porque é bom quando a família escuta junto, porque aí não corre aquele negócio, eu ouvi o padre falar. Não, nós ouvimos o padre falar, nós ouvimos juntos. Então, isso fica mais fácil, fica melhor. Pedir para vocês, então, colocarem o joinha, para vocês colocarem o coraçãozinho, porque isso registra a presença de vocês na nossa live. Os comentários de vocês e também, por favor, vão compartilhando nas redes sociais de vocês, Facebook, Instagram, WhatsApp, mandando no particular, nos amigos e nas amigas de vocês, convidando para essa nossa Semana da Família, segundo dia, com a graça de Deus. Para nós bem, então, podermos participar, vamos cantando, pedir o Espírito Santo, dom de Deus. Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo, ó Espírito de Deus, vem e fica. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como o direito, a misericórdia e a fidelidade. Isto é o que deveríeis praticar, sem deixar aquilo. Guias cegos, filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estão cheios de roubo e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, e ficará limpo também
por fora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, boa noite, meus irmãos. Deus abençoe a cada um e a todos. Sejam bem-vindos para este nosso ponto de encontro com Deus especial, Semana da Família, um pouquinho mais cedo, às 20 horas. Temos aqui a presença do Padre César. Boa noite, Padre. Boa noite, Padre. Passou bem de ontem? Graças a Deus, muito bem. Passou de cama? À noite. Dormindo. Isso. Graças a Deus. Boa noite a todos. Prazer novamente estarmos juntos aqui nessa live. Recebi no particular aqui vários abraços, né, que estão acompanhando. O Heitor da Capela, que ele é o coordenador da Diocese, da Pastoral Familiar, está junto com a esposa, nos ouvindo. A TT da Comunidade 1 do Caminho, a Tereza, e muitos outros, né, o Ítalo, a Cecília do Valdir, o Bruno, a Ana Lúcia, o Matias, tantos irmãos que o Tito também já falou o nome, o Manuel, e que estão nos acompanhando. É um prazer ver o pessoal da paróquia, também em outras paróquias, dando importância a esta Semana da Família, do jeito que Deus está nos permitindo fazer, né? Através de uma live. Reinventando. Reinventando. É isto. O seu coordenador da Pastoral do Matrimônio, da Família, lá da paróquia? João Vilela e a Roseli Vilela. E aqui o meu é o Wilton e a Maria Helena. Então, através deles, nós queremos abraçar toda a nossa Pastoral do Matrimônio e todas as famílias das nossas paróquias, Nossa Senhora da Luz e São Judas Tadeu. Muito bem, meus irmãos. Ontem conversamos sobre o namoro e hoje nós vamos então conversar o tema Deus nos uniu. Foi Deus que nos uniu. Então hoje vamos falar um pouco sobre a união matrimonial. Vamos falar sobre o sacramento do matrimônio. Ontem nós falamos que o namoro é um tempo de discernimento, é um tempo em que os dois devem olhar e perceber quais são os valores a favor da união. Ontem nós deixamos bem claro, se não dá certo, é melhor separar no namoro do que depois no casamento. É preferível terminar bem do que começar mal. Bem, então, vamos só recapitular isto. Hoje, então, nós falando sobre o tema, foi Deus quem nos uniu. Mais uma vez, dizemos que nós não queremos alfinetar ninguém, nós não queremos chatear ninguém, mas nós queremos, com a nossa palavra, baseados, orientados pelo ensinamento da igreja, ajudar da melhor maneira possível, de forma bem simples, bem didática, os nossos casais e alguns até que de repente estão vivendo determinadas situações que precisam receber uma luz sobre as suas situações, a luz da palavra de Deus, a luz do ensinamento da igreja, e aí então poder saber dar os passos certos. Então, jamais nós queremos alfinetar alguém ou jamais nós queremos humilhar alguém, de modo que não nos chamem depois de atrasados, de retrógrados, enfim, de qualquer outra coisa, mas nós queremos, na verdade, falar com muita humildade, com muita caridade, mas falar aquilo que a igreja nos orienta. Bom, antes da gente então, padre, começar falando sobre o matrimônio especificamente, nós vamos ter que abordar algumas problemáticas e vamos começar. Hoje nós sabemos o seguinte, meus irmãos, muita gente namora e casa. Eu sempre falo que existe uma diferença. Casar é quando o homem e uma mulher se unem, e outra coisa é receber o sacramento do matrimônio. Todo casado tem o sacramento do matrimônio? Não. Mas todo casal que tem o sacramento do matrimônio está casado. Então, a gente precisa levar em conta isso. Hoje aumenta muito o número de pessoas que entra para a vida de casado, mas não tem o sacramento do matrimônio. Trata-se, sem dúvida nenhuma, de uma problemática pastoral. Sim. E, inclusive, com esse mundo pós-moderno que vivemos, né, esse divórcio que as pessoas fazem de
de vida e fé, né? Então as pessoas catequizadas pelo mundo também, não quer dialogar com a igreja, não quer dialogar com a fé, não quer dialogar com Deus, até tem as suas crenças, né? Mas acha que as suas crenças podem ser vividas de acordo com as normas, os princípios que ele mesmo vai determinar. É aquela tentação do Antigo Testamento que o demônio fala para a mulher quando ela diz que se comesse o fruto iria morrer. O demônio fala, não, vocês não vão morrer, mas se vocês comerem do fruto, seus olhos vão se abrir, você vai conhecer o bem e o mal, e vocês serão iguais a Deus, vocês serão Deus. Então as pessoas hoje fazem até da sua crença as normas que elas querem colocar para a vida delas e acham que estão certas porque dizem que acreditam em Deus. Costumo falar assim que acreditar que Deus existe, até o diabo acredita, né? E ele não só acredita, como ele testemunhou, ele viu Jesus Cristo nascer, Jesus fazer milagres, viu morrer e viu ressuscitado. Então o demônio acredita em Deus também. Mas quando nós falamos de casamento, de família, de matrimônio, né, para nós que temos fé, não é apenas ir morar junto, né? Não se trata disso. É algo muito mais profundo do que isso que pretendemos falar um pouco aqui nesta noite, né? Tem muita gente que fala assim, padre, junto com fé casado é. Não tem isso não. Que fé que tem, né? Exato. Que fé que é. Porque aí a gente questiona, porque se são católicos e se tem uma vida de igreja principalmente, não é? Os dois vão entender que isso não pode servir para eles. Não pode. E há quem diga ainda, hein? A gente está bem assim juntos, se a gente casar, piora. Pois é. E se esquece, padre, que nós, batizados, nós não temos uma vida só da carne, nós temos uma vida sobrenatural, né? E temos que viver esta vida da carne, mas viver a vida sobrenatural que nos é dada pelo batismo. Então também a união entre o homem e uma mulher, ela não é só a nível de carne, ela tem que acontecer para nós que somos batizados a nível sobrenatural. E isso se dá através de um sacramento, né? Porque é impossível pensar que duas pessoas batizadas podem se unir apenas com um contrato que é válido pela sociedade, mas e a vida sobrenatural? Não diz respeito, né, à minha caminhada, a formar a minha família, tem que dizer respeito, né? Porque afinal de contas o nosso destino eterno é o que? Viver aqui na carne ou ir para o paraíso, né? Então, este mundo sobrenatural nós iremos alcançar, iremos de corpo e alma ressuscitado para o céu, mas é em vista desse mundo transcendente que agora nós ainda não estamos vivendo, temos apenas a semente desse reino no nosso meio, desse mundo vindouro no nosso meio, experimentando, como diz a carta aos Hebreus, já aqui as delícias do mundo vindouro. Então, a igreja, através dessa vida sobrenatural que a igreja nos dá, a gente já experimenta aquilo que será a vida eterna. Mas, para isto, nós temos que cultivar essa vida sobrenatural que os batizados têm. E quando se trata da vocação do matrimônio, o casamento, o matrimônio, tem que ter a busca do batizado para ter esse sacramento, para viverem junto, constituir uma família. Não é só carne, né? Esse tipo de casamento que nós estamos dizendo, quando os dois não querem o sacramento do matrimônio, nós infelizmente usamos o termo amasiado. É um termo meio desagradável, mas é assim que é designado aquele que é casado e que não tem o sacramento. Aí é interessante a gente observar uma coisa, na pastoral a gente experimenta muito isso. Às vezes não é casado na igreja e ele quer comungar. Ele participa da missa, ele vai à missa, mas ele quer comungar. Como é que fica isso, padre, aos olhos da igreja? Como é que nós podemos explicar isso para aqueles que nos acompanham, rezam conosco nessa Semana da Família? Bom, a primeira coisa a dizer, padre, que como o Tito mesmo, o padre, falou aqui no começo, nós não estamos aqui para criticar ninguém, mas claro que temos um olhar de misericórdia diante de todas as situações diversas que os casais, que as pessoas vivem hoje em dia.
Mas esse olhar de misericórdia não pode jamais deixar a verdade de lado, porque senão não será misericórdia, né? Porque quando você usa de misericórdia no sentido de passar a mão sem mostrar a verdade daquele ato, né, você está apenas escravizando a pessoa e afundando a pessoa, né? E às vezes eu escuto... E está sendo conivente também. Conivente. Às vezes eu escuto assim, eu escuto até padres já falarem, né, e usar aquele evangelho. Não é o caso de vocês que estão vivendo essa situação. Estou indo ao extremo para explicar uma coisa. Aquele evangelho da pecadora pública, onde fala assim, Jesus perdoou a pecadora pública. Verdade, é a misericórdia do Senhor. Então o Senhor perdoa qualquer situação de vida que nós possamos passar. Aquilo que você está vivendo fora daquilo que seria o que Deus planejou para a vida do ser humano, se você está vivendo de um modo fora desse plano, o Senhor perdoa. Mas não podemos esquecer o que o Senhor fala para aquela pecadora pública: vai e não peques mais. Então o Senhor me perdoa sim, mas me chama a viver a verdade, né? E a verdade da união do homem e da mulher, qual é? Daqui a pouco nós vamos falar, né? O que Deus pensou para esta união. Então, viver desse modo, como o padre disse, é demasiado. Você não está supondo que o Senhor te deu uma vida sobrenatural e que o Senhor pensou essa união de um modo diferente que você está vivendo, né? Não é casa diferente, não é rua diferente, mas um estado diferente, que não diz respeito só ao civil. O civil faz parte, a dignidade, né, que o marido e a mulher um dá para o outro casando no civil, a dignidade diante da sociedade, fazendo esse contrato. Mas existe uma dignidade maior ainda, que é de filhos de Deus, né? E se eu para viver essa dignidade de filho de Deus, eu tenho sim de levar em conta essa vida sobrenatural que o sacramento me dá. Afinal de contas, eu sou batizado, aí eu vou jogar toda a vida sobrenatural fora, sendo que eu sou batizado? Eu preciso, o batismo é a porta de todos os sacramentos, né? Eu preciso ter os outros sacramentos para viver bem aquela situação que eu estou vivendo, né? Padre não pode ser padre sem o sacramento da ordem. Ele pode se vestir de padre, né? Pôr uma estola, uma túnica, uma casula, uma batina. Ele pode falar tudo aquilo que o padre fala na missa, rezando a missa, mas se ele não tem o sacramento da ordem, ele não é padre, né? Ele está se fazendo de conta de padre. Então, também assim, matrimônio diante de Deus, não basta viver junto, debaixo do mesmo teto, né? Não basta se fazer de casado, mas é necessário ter um sacramento. Como o padre tem o sacramento da ordem, o casal também tem o sacramento do matrimônio. Bom, uma outra coisa, agora só mudando um pouco de figura, porque isso dá pano para manga, né, padre? A gente tem muito assunto para falar. E machuca muita gente também, né, padre? Sim, mas eu sempre, quando toco nesse assunto, padre, eu penso numa frase que Dom Bosco disse. Dom Bosco disse assim: a gente não pode colocar o dedo na ferida de alguém senão para curá-la. Então nós não estamos aqui colocando o dedo na ferida só para fazer a pessoa sofrer e para sangrar. A gente está falando aqui com muito carinho, com muita misericórdia também. Agora, uma outra coisa, virando um pouco a página, embora seja uma outra problemática também pastoral. No caso, eu casei, não deu certo, aqui não vem ao mérito do problema que me levou a não dar certo o casamento. Enfim, separei. Como é que eu fico? Fico sozinho? Mas eu sou jovem, padre, estou na flor da pele, quero alguém como companhia, não foi essa vida que eu escolhi, vida sozinho, não deu certo meu casamento, eu encontro uma outra pessoa, seja ela solteira ou seja ela também com a mesma situação que eu, casou, não deu certo, e nós dois nos encontramos, como diz a expressão popular, nosso santo bateu, e a gente está junto, a gente vai querer viver junto, morar junto. Como é que fica esta questão pastoral para nós, padre? Você está se referindo a quem já foi casado. Agora, de segunda união. Né? Interessante, né? Que... Ou uma das partes, né? Um foi e o outro não. O outro não, os dois ou um só, os dois. Interessante que quando eu faço curso de noivo lá na minha paróquia, e tem uma parte que eu falo, eu às vezes toco nesse assunto.
Quando o casal está no altar, eles prometem que amor e fidelidade um ao outro, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. E aí eu digo sempre assim, bom, na alegria e na tristeza, às vezes as pessoas colocam uma lista do que seria a tristeza para ela e ela ainda ficar no casamento. Mas ser abandonado é uma tristeza, ser abandonada é uma tristeza. Ainda mais quando não existe motivo nenhum, pior ainda, foi ele que se engraçou com outra e me abandonou, foi ela que se engraçou com outra e me abandonou. Então não tem uma culpa sua, né? Então uma tristeza maior, então, mas é uma tristeza. E aí prometeu no altar, talvez as pessoas nunca tenham pensado nisso, eu prometi no altar que era alegria na tristeza também do abandono. Eu sou casado ainda, mesmo que um tenha ido embora, eu sou casado, eu prometi na alegria e na tristeza. As pessoas que vivem esta realidade são acolhidas pela igreja, a igreja não julga. Na minha paróquia tem pessoas de segunda união, fazem leituras na missa, cantam, trabalham em pastorais, tem um lugar de todos da igreja. As pessoas sempre vêm falar assim, padre, como que eu vou me salvar vivendo essa situação? Eu digo sempre, simplesmente assim, ainda que seja sofrido para você isso, viva na obediência da igreja, naquilo que a igreja diz, o que pode e o que não pode. Porque também tem coisas que eu posso, que eu não posso, tem coisas que o casal da igreja pode ou não pode, e também você, né, que está vivendo a situação, escute a igreja, o que você pode e o que você não pode dentro da igreja. Então é debaixo dessa obediência, né, que se você alcançará a misericórdia do Senhor. A igreja não exclui de maneira alguma, ela recebe a todos dentro da sua fé, e ela sabe, ela não quer julgar, ela sabe que cada um tem a sua história, não, como o padre Tito disse, não vamos entrar aqui nos motivos pela qual aconteceu isso, mas somos chamados a viver na verdade, né? Você prometeu que era também na tristeza e na tristeza do abandono, e o casamento é uma só vez, até que a morte os separe. Se você entende o que é o casamento, você vai entender o que é esse sacramento, você vai entender aquilo que você assumiu no altar, e por isso é para sempre. Ontem o Padre Celso falava da importância de um casal de namorado cristão discernir o namoro através de uma orientação espiritual, através de um diretor espiritual, através do seu padre. E aqui vale a mesma coisa para os casados, aqui vale a mesma coisa para os que estão na segunda união. Se são casados, os amaziados, buscar no seu padre uma orientação, eu estou vivendo assim, por que eu estou vivendo assim, o que a igreja fala sobre a minha situação de vida, eu estou excluído? Não. O que eu posso então dentro da igreja, o que eu não posso dentro da igreja? Segunda união, mesma coisa, olha, eu casei, não deu certo, eu encontrei uma pessoa, deu certo, com ela eu estou bem, e de fato nós conhecemos muitos, essa realidade nós temos também dentro da paróquia, conhecemos casais de segunda união, e eles são amados por nós padres, são amados na comunidade, nos ajudam mesmo nos trabalhos pastorais, mas eles vieram procurar a orientação da igreja, eles vieram dizer, queremos caminhar com a igreja, mas nós estamos assim e queremos saber o que podemos fazer, como podemos caminhar com a igreja. Às vezes, pessoas assim, tanto que estão amaziadas ou numa segunda união, reivindicam muito a comunhão eucarística, padre. E nós sabemos que a orientação da igreja a respeito desses casos é abster-se da comunhão eucarística. Mas aí a pessoa fala assim, puxa, mas eu vou ficar sem a comunhão? Eu sempre oriento, padre, que nós podemos dizer a esses casais, isso é coisa da igreja, meus irmãos, não é coisa minha não, nem do padre Celso ou de qualquer outro padre, é coisa da igreja. Existem outras maneiras de se fazer a comunhão. Uma delas é a comunhão espiritual, muito salutar na igreja, tanto que Santa Teresa, doutora da igreja, nos orienta da importância da comunhão espiritual. Quer dizer, eu não posso comungar em virtude da escolha que eu fiz, e essa escolha faz com que eu seja automaticamente excluído da Eucaristia. Então sou eu que me exclua através da decisão que eu tomo. Outra coisa é que o Padre Celso também falou,
o solteiro, o casado certinho, o amaziado, o que está na segunda união, todos temos o que podemos e não podemos. Uma pessoa que vive no pecado, ela deve ter consciência de que, de repente, estando no pecado, ela não poderia comungar. Então, ela também não pode. Não é porque ela é solteira que ela sempre pode comungar, ou porque ela está casada direitinho que ela pode comungar. Então, ela tem que examinar a sua consciência. Se mesmo nessa condição, solteiro, casado direitinho, eu estou em pecado, antes de me aproximar da comunhão eucarística, eu devo buscar o sacramento da penitência. Então, existe sim a comunhão espiritual, muito salutar para aqueles que não podem fazê-la espiritualmente. Outra coisa é a comunhão na palavra. Nosso Senhor não falou? Quem crê em mim está em comunhão comigo. Então, quer dizer, nós estamos ali reunidos, escutando a palavra, eu acolho a palavra de Deus, eu estou em comunhão com esta palavra, com a palavra que é Jesus. Então, é óbvio, eu estou em comunhão com o nosso Senhor, na palavra. Se eu estou na comunidade, a comunidade não é o corpo de Cristo? Se eu participo da assembleia, se eu estou participando na vida da comunidade, na assembleia, eu estou em comunhão com o corpo de Cristo, por meio da igreja. Então são as maneiras de nós fazermos a experiência da comunhão também. E é aquilo que o padre já disse, vou para o inferno, vou para o céu? Eu penso que muitos casados, não é porque estão casados que vão para o céu. E muitos que estão, segundo a união, vão para o inferno. Não existe isso, minha gente. Não existe. Porque, de repente, ali, o que está bem casadinho, está mal casado. E o que está, segundo a união, pode estar bem mais casado do que aquela pessoa. Porém, existe essa diferença de um e de outro. Agora, a gente não pode correr o risco, e o mundo faz hoje em dia isso, até mesmo entre os fiéis dentro da igreja, nivelar tudo por baixo, como se não fosse importante, eu posso ter minha comunhão espiritual, como se não fosse importante comungar o corpo de Cristo, como se não fosse importante casar na igreja, mas então, não, o padre está falando aqueles que podem e que não podem comungar, e aí na hora, claro que não é um bom exemplo, mas para a gente entender, se tudo funciona bem no seu corpo, você pode, e você tem idade para isso, você pode comer de tudo. E se algo não está funcionando bem, você pode ter algumas restrições alimentares. Então, se tudo funciona bem na tua vida espiritual, na tua vida sobrenatural, você tem direito aos sacramentos, a absolvição dos pecados, a comunhão eucarística. Mas se existe algo na minha vida que não está bem, não significa que eu estou fora da igreja, mas eu preciso estar atento àquilo que eu posso e que eu não posso, e vou lançar a mão desses outros alimentos que o padre está falando, que é a comunhão espiritual, que é a palavra de Deus, que é a comunidade, desses outros alimentos, porque é o que eu posso nesse momento, e porque senão a gente corre um risco de não ser importante mais, então, se não é importante casar, não é importante ter o sacramento da ordem para consagrar, para perdoar os pecados, não é importante mais eu batizar, porque todo mundo é filho de Deus, não precisa mais batizar, e não é verdade que todo mundo é filho de Deus, não, todo mundo é criação de Deus, muito amada, e agora filho se torna pelo batismo, Então, é preciso tomar esse cuidado e defendermos a todo custo o sacramento do matrimônio, essa vida sobrenatural que a igreja nos dá aos casais. Padre, só para a gente então encerrar esse primeiro momento, preparem a música aí, meninos. É o seguinte, uma outra problemática também que a gente percebe, pastoral, é o seguinte, pessoas que não querem o casamento, os amaziados, marcarem missa pelo seu casamento. É uma coisa meio complicada, minha gente. Tá bem? Como é que a gente vai rezar uma coisa que a gente percebe que tá errado e, no caso, a pessoa pedindo para rezar, pedindo a bênção de Deus. De repente, isso daí, para quem conhece determinados casos ou casais, escuta a igreja rezar, não que a igreja não pode rezar, mas dá a impressão de que a igreja concorda com aquela situação. É aquilo que o padre falou, de repente nivela por baixo.
tá bem? Eles não são casados na igreja, estão pedindo para rezar pelo casamento deles, a igreja está rezando, então, de certa forma, soa aos ouvidos de algumas pessoas de que está normal, de que pode ser feito assim. Bodas de prata por 25 anos de casado. Que vocês casaram em que igreja? Não casamos em igreja. Que sentido tem, então, fazer a boda de prata a nível religioso, se você, podendo casar até na igreja, nem quis se casar na igreja? E tem as crendices do povo, tá indo bem, se eu casar na igreja pode estragar. Como que Deus pode estragar seu casamento? Como? Que mentalidade mais pagã, mais absurda essa, né? Deus só vai construir a tua vida espiritual, a tua vida matrimonial, nunca Ele vai destruir, né? Só tem que agregar, só tem que melhorar a sua vida se você buscar a Deus, né? Com certeza. Muito bem, estamos então encerrando esse primeiro momento aqui, que agora nós vamos entrar mesmo no sacramento do matrimônio. Isso daqui foi um preâmbulo, né, para a gente dizer de algumas problemáticas. Deixa eu só falar uma coisinha, que eu acho que vai criar polêmica. Eu estou pensando aqui se eu falo, se eu não falo, mas eu vou falar. E a gente escuta as coisas, mas o meu padre deixa eu comungar. Mas olha, gente, o que nós estamos falando aqui é aquilo que a igreja ensina. Então questione o seu padre. Padre, a igreja ensina isso? Questione ele. Vai estudar, pega o catecismo, pega o direito canônico, pega os santos da igreja e vê o que eles dizem, e vê se bate com o que o teu pai está falando. Desculpa. Eu sempre penso assim, às vezes, meus irmãos, nós reivindicamos todos os nossos direitos, mas nós não vemos os nossos deveres. Acho que isso fica um pouco a desejar. Eu quero tudo, mas não me cobre nada. Eu quero tudo, mas não me exija nada. Eu quero tudo, mas eu quero tudo do meu jeito, do jeito que eu posso, e não do jeito que a igreja nos orienta a viver, meus irmãos. Tá bem? Prontinho, meninos? Vamos lá? Encerrando então esse primeiro momento. Que música que é? Não é bom ter a minha caminho. Então, encerrando esse primeiro momento, falando aí dessas problemáticas a princípio, agora a gente vai realmente entrar no que é o sacramento do matrimônio. Tá bom? Vamos lá. É no campo da vida que se esconde um tesouro, vale mais que o ouro, mais que a prata que brilha, é presente de Deus, é o céu aqui, o amor aqui, e se chama família. Como é bom ter a minha família, como é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder comprar esse campo que esconde um tesouro que é puro. És meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu mar. Até mesmo o céu desejou ser família, para que a família desejasse ser céu. Ela se faz a paz no ouvido falar, e na arte de amar, o amargor vira mel. Como é bom ver a minha família, como é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder comprar este campo que esconde um
Muito bem, agora nós vamos entrar num segundo momento. Olha, eu só queria reafirmar o seguinte, meus irmãos, vocês que nos acompanham, Padre Celso, eu, a igreja, jamais nós temos a pretensão, jamais, de machucar alguém. Nós temos aqui a pretensão única e exclusivamente de esclarecer. Cada um vai olhar para si mesmo e se perguntar em relação à sua situação. É importante dizer, meus irmãos, que há aqueles que vivem nessa situação que nós falamos, na situação de amasiado, na situação de segunda união, mas eles estão caminhando orientados pela igreja. Nós precisamos deixar isso muito bem claro. São amados. São amados, acolhidos, nós deixamos claro aqui porque há pessoas assim que são acompanhados pela igreja, principalmente na sua paróquia, se caminham ali na paróquia, o pessoal está pedindo para você cantar, viu? Então, se são acompanhados na sua paróquia, o padre está ali, está acompanhando. Eu me lembro numa ocasião que um casal de segunda união estava atuando em determinada pastoral. E alguém da comunidade se sentiu incomodado e veio perguntar: padre, como é que pode? A igreja agora está deixando, tudo pode? Aquela pessoa lá, ela está na segunda união e está dentro da igreja, está ajudando a igreja. Eu falei, mas a igreja é o quê? A igreja é para botar as pessoas para fora? A igreja... Não, a igreja é para acolher. E é para quem mais precisa, né? Sim, sim. E eu estou na igreja porque eu sou pecador, véio. Não se trata de quem é pecador porque é segunda união, quem está casado certinho na igreja. Todos somos. Exato. Todos somos na igreja. E aí essa pessoa falou que ainda por cima estava ajudando a igreja. Eu falei, olha, eu conheço esses dois, eu acompanho esses dois. E esses dois, no seu parecer, estão tão errados, mesmo assim eles estão dentro da igreja, ajudando a igreja. Você que se considera tão certo, em nenhuma pastoral eu estou vendo você ajudar. Por quê? Onde está a diferença? Onde está? Não é? E a gente... Quer dizer, e essa pessoa de segunda união caminha em comunhão com a igreja. Em comunhão com a igreja. Pois é. E a caridade feita ao próximo apaga uma multidão de pecados. Talvez essas pessoas de segunda união fazem muito mais caridade na comunidade, na paróquia, dando o seu tempo, a sua vida e ajudando, né? E outros que estão vivendo aí o sacramento do matrimônio cruzam os braços, não fazem nada. Uma pessoa escreveu aqui, eu que estou em segunda união, estou vivendo em pecado sempre. Não se trata disso, de viver em pecado, você devia pensar diferente. Eu estou buscando Deus sempre, apesar de estar vivendo essa situação. Mude o modo de pensar e Deus vai ver a sua busca, né? Deixa o Senhor fazer a história, Ele que vai cuidar dessa situação que você está vivendo. Exato. Olha, como a gente disse inicialmente, é uma problemática e isso daí é uma discussão que às vezes vai longe, uma discussão no bom sentido da palavra. E sem dúvida nenhuma precisamos tratar disso em virtude de ser questão pastoral, coisa que nós experimentamos na vida da comunidade, na vida da paróquia. Às vezes aparecem casos assim que nós precisamos, sem dúvida nenhuma, dar a orientação da igreja e mostrar para esse casal que é bem-vindo, que pode ajudar a comunidade, caminhar com a comunidade. É claro que algumas pessoas vão falar, algumas pessoas vão cutucar, vão mexer, claro. Talvez digamos, a ignorância da outra pessoa, pequenez, talvez até na fé em relação da outra pessoa, mas a gente sabe que algumas coisas são ditas, doem, mas se a pessoa está ali unida na comunidade, ela sabe buscar força para caminhar com a comunidade, independentemente das críticas que podem vir de todos os lados. Eu tenho na paróquia, tenho certeza, o Padre Celso também, pelo que ele falou, de que nós temos casais assim e são tremendamente amados e quanto bem fazem para a vida da nossa comunidade. Exato. Mas são orientados pela igreja. Portanto, deixar bem claro isso, são orientados pela igreja. Uma vez um casal falou assim para mim, o que mais me dói é não poder comungar. O que mais me dói é não poder comungar. Eu falei, eu entendo a sua dor, com certeza eu entendo a sua dor. Mas aí a pessoa disse assim, mas a minha igreja diz que eu não posso, eu fico com a minha igreja. Às vezes a gente vê que... É
interessante, padre, que eu já escutei pessoas falarem muitas vezes que me dói não poder comungar, né? E eu nunca disse isso para as pessoas, mas eu acho que o padre Tito, o senhor, deve sentir a mesma coisa. Dói em nós, padres, também, em saber que você não pode comungar. É uma ferida do nosso coração, da nossa alma, em saber que você não pode receber o corpo de Cristo eucarístico, né? Não pense que é uma dor de vocês, é uma dor que o pastor também sente. Gostaríamos que todos pudessem participar deste momento, né? Mas também confiamos na misericórdia de Deus, como o padre Tito disse, né? Você está ali à disposição da igreja, vivendo a vida de comunidade, no estado que você está nesse momento. Sim. Muito bem. Padre, vamos agora entrar no tema mesmo. Aliás, nós já estamos no tema, mas vamos entrar no matrimônio. Deus nos uniu. Foi Deus que nos uniu. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois não serão mais duas carnes, uma só carne. Isso. O que Deus uniu, o homem não separe. Vamos conversar sobre o matrimônio. Vamos lá, padre. Para entrar no matrimônio, a gente supõe que a pessoa ou as pessoas estejam maduras, tenham feito um caminho de discernimento, um bom caminho de discernimento dentro do tempo do namoro, aquilo que nós falamos ontem, e agora tenham juntos tomado essa decisão, uma decisão que envolve para toda a vida. Não é só uma decisão carnal, mas é uma decisão também sobrenatural, uma decisão espiritual, que Deus uniu, o homem não separa. Para o casamento, padre, lá na hora das promessas do sacramento são feitas 3 perguntas sobre o amor, sobre a fidelidade e sobre os filhos. Hoje nós vamos tentar nos deter só nas 2 questões, do amor e da fidelidade. Os filhos nós vamos deixar para frente, que vamos ter um momento próprio para falar dos filhos. Exato. Bom, vamos lá, né? Eu começo dizendo assim, que nós buscamos na nossa vida a santidade. E a santidade significa uma perfeita união, o máximo possível, minha com Deus. E quanto mais eu estou unido a Deus, mais perfeitamente unido a Deus, mais eu estou com o próximo, né? Acho que Santa Teresa d'Ávila que fala que a santidade nos torna sociáveis, né? O santo, ele se relaciona bem com o outro. Agora, quando a gente vê assim as dificuldades de relacionamento, talvez pudéssemos pensar assim que seria melhor não casar para ser santo, então para se unir a Deus, melhor seria ir para o mosteiro, melhor seria ter uma vida de eremita, ficar sozinho, porque aí sou eu e Deus, e não tem uma outra pessoa no meio e que vai me atrapalhar nessa união perfeita. Jesus Cristo resolve esse problema quando ele eleva aquela união do homem e da mulher à condição de sacramento. Daqui a pouco nós vamos falar o que significa essa condição de sacramento, né? Então Deus pensou esta união do homem e da mulher, e Jesus vai elevar essa união à condição de sacramento. É Deus quem quis, né? Deus quem fez isso, dos planos dele, dos projetos dele, Deus fez a união do homem e da mulher. Acho interessante no mundo que vivemos hoje em dia, padre, porque dentro tudo é polêmica, né? Principalmente nas redes sociais, né? Dentro da tal teologia ecológica, eu vou até inventar uma palavra aqui, teolofauna, a teologia da fauna. Quero dizer o que com isso? Porque as pessoas brigam, levantam bandeiras até para defender aquela espécie que está em extinção, que está ali no zoológico, está na selva, está na natureza, e deve sim, e quem tem religião até usa da criação, que tudo é mão da obra de Deus, para defender aquilo, mas quando se trata da união do homem e da mulher, me parece que o mundo hoje em dia não dá muita importância para isso, né? Não dá importância em que sentido? Usam até a teologia para defender o animal, podemos usar e devemos usar, porque é a criação da mão de Deus, mas não queremos usar a teologia, não queremos usar a Sagrada Escritura para defender a união do homem e da mulher, né? Defender o casamento, defender a família. Então, para entender isso, é necessário nós irmos às fontes, que é a Sagrada Escritura, que é a revelação, que é a tradição da igreja, que é o magistério da igreja.
E o que esta revelação nos ensina, o que Deus pensou a respeito do homem e da mulher, né? A respeito do casamento, o que Deus quis com isso, como Ele pensou que fosse esta união. Certo. Então, o que une o homem e uma mulher no sacramento do matrimônio é o amor, onde eles vão prometer amor um ao outro, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até o fim. Então, supõe-se que esse amor já tenha sido bem amadurecido durante o tempo de namoro. Isso não significa que está pronto, minha gente. Amadurecido não significa necessariamente pronto. Por quê? Porque esse amor vai se fazendo, vai se construindo à medida em que o casal vai vivendo. A gente fala que pode viver 5, 10, 15, 20 anos e que não conhece a outra pessoa, porque a outra pessoa sempre é uma caixinha de surpresa. Isso mesmo, a gente pode viver muitos anos com uma pessoa e não conhecer tudo daquela pessoa, porque realmente é uma caixinha de surpresa. Agora, um casal se une e nesta união Deus abençoa o amor desses dois, de modo que essa bênção de Deus funde o amor de um no outro, de modo que agora não são como que dois amores, mas um amor só. Não são mais duas carnes, é uma só carne, unida por Deus através da bênção do sacramento do matrimônio. A questão do amor, eu vi a pregação de um padre, uma explicação que ele deu muito interessante, muito bonita e muito profunda, né? Porque existe o amor natural entre o homem e a mulher. E agora Jesus Cristo, ele pega esse amor natural, né? Essa inclinação de um para com o outro, e vai elevar esse amor natural a um amor sobrenatural, uma condição de sacramento matrimonial. E o que significa isso? Elevar a condição de sacramento. Significa que Deus entra naquele amor, quando existe o sacramento do matrimônio, através do sacramento do matrimônio, Deus entra no amor dos cônjuges, e Deus vai, ele usa a palavra assim, vai interceptar aquele amor e elevar aquele amor que era natural a uma condição sobrenatural, né? A ponto de que quando eu estou casado e tem esse sacramento do matrimônio, Deus elevando esse amor dos dois, do homem e da mulher, a essa condição sobrenatural, eu vou começar a amar com esse amor sobrenatural também o meu esposo e a minha esposa. Por quê? Porque elevando a condição sobrenatural, a condição de sacramento, eu começo a perceber que a comparação que São Paulo faz, começo a perceber que o meu marido é Cristo, a minha esposa é a igreja, e Deus está ali no meu marido e Deus está na minha esposa. Então eu começo a amar Deus que está no meu marido, porque eu tenho, pelo sacramento do matrimônio, interceptado por Deus este amor. Eu tenho a condição de amar como Deus ama. Então eu amo Deus que está no meu marido, e o meu marido consegue amar Deus que está em mim, e mais ainda, Deus que está no meu marido me ama. Então as atitudes dele para comigo vai ser as atitudes que Deus teria para comigo, de bondade, porque o meu amor é sobrenatural, de misericórdia sempre, de perdoar sempre, de estar junto sempre, porque ele vive o amor sobrenatural. Quando não existe o sacramento do matrimônio, que Deus não interceptou esse amor do casal e elevou esse amor ao amor sobrenatural, ficamos muito ao nível natural e perdemos essa graça que o sacramento do matrimônio dá, de amarmos de um modo sobrenatural, né, que vem do sacramento. Isso é importante, não é qualquer coisa. Deus diz que podemos nivelar por baixo, né? Nós não estamos falando que a união do homem e da mulher se limita à genitália do homem e da mulher, não se trata, ou estar debaixo do mesmo teto. Para nós cristãos, não. Né? Para nós cristãos é importante o sacramento, porque é Deus que vai entrar naquele amor. Sim. Ok, estamos falando então sobre o que Deus uniu. Falamos sobre o amor, deixamos aí bem claro o que é amor carnal, amor natural. É Deus que entra nisso e eleva isso,
faz esse amor transcender, e essa graça se recebe através do sacramento do matrimônio. Padre, agora vamos rapidamente falar sobre o outro ponto que o casal promete um ao outro no momento da celebração do sacramento do matrimônio, que é a fidelidade. O que é a fidelidade? O que é viver a fidelidade dentro do casamento, marido, mulher e a família, evidentemente. E que a gente então pode ajudar os casais a entenderem essa promessa que fizeram para nós, representantes da igreja, no momento do casamento. A primeira coisa que vem na nossa mente, a fidelidade, a gente pensa na parte sexual, né? Que se trata disso, sim, também, sim. E o casal é chamado a ser um para o outro apenas durante toda a sua vida. E ele consegue fazer isso se ele tem essa vida sobrenatural, se ele tem uma vida de igreja, uma vida de comunidade, uma vida de sacramento, se ele tem aquilo que nós falávamos ontem, que cresceu a dimensão do respeito e a dimensão de Deus, não só a dimensão da intimidade. Se ele tem tudo isso, ele é capaz de viver isso, porque, como eu disse agora há pouco, o Deus elevou esse amor a um nível sobrenatural. Então eu amo Deus que está na minha esposa, né? Como que eu vou trair a minha esposa? Como que eu vou trair a figura da igreja, que é a esposa, né? E procurar outros amores, né? E assim também, vice-versa, né? O homem, a mulher ama o seu esposo, e o marido ali é a figura de Cristo, né? São Paulo até vai dizer: maridos, amem vossa esposa como Cristo amou a igreja. É como que Cristo amou a igreja, morrendo por ela, dando a vida por ela. É isso que Paulo está dizendo: ame do mesmo modo, ame dando a vida pela sua esposa. Então, se existe esse amor sobrenatural, é possível sim a fidelidade. Não significa que não vai ter tentação, não significa que não vai ter desejos sexuais, né? Não significa que não vai haver infidelidades, ou melhor, tentações à infidelidade. Claro que vai ter tudo isso, mas com esse amor sobrenatural, que essa força que o sacramento dá, é possível superar. E não se trata também apenas da fidelidade de sexo, né? Mas eu acho muito importante, parece que os casais esquecem. Uma das coisas que eles dizem ali é: eu te prometo te amar, te respeitar, né? Esse respeito, né? Porque Deus está em você, Deus está em mim, nosso casamento é sagrado. Então, quando começa a perder o respeito, né, pelos filhos, pela esposa, pelo esposo, pelo lar, pelo casamento que é sagrado, né? Então, vai para o brejo, tudo para o brejo, e fica um passo da infidelidade, né? Você falando aí, o padre já citou uma passagem interessante, né, da carta de São Paulo, a respeito de Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Se nós lermos um versículo antes, nós vamos encontrar lá assim: mulheres, sejam submissas a seus maridos. Quando a gente vai procurar a explicação do que significa submissão da mulher em relação ao marido, a gente pode dizer que existe uma interpretação errônea sobre o que é ser submissa ao marido. E falar isso hoje para as mulheres serem submissas aos maridos parece que estremece muita gente, porque tem uma compreensão errônea sobre o que é ser submissa ao marido. E nessa linha que Padre Celso está falando, desenvolvendo, São Paulo, quando ele fala das mulheres serem submissas, a gente pensa assim: é fácil perguntar para um grupo de mulheres se é fácil ser submissa? Elas vão dizer que não. É óbvio, elas vão dizer que não. Mas o que na linguagem de Paulo significa submissão? Exatamente isso, respeito. Quando nós lemos, então, a palavra de Deus que diz: mulheres, sejam submissas a seus maridos, a palavra de Deus está dizendo: mulheres, respeitem seus maridos. Respeitem. Por quê? Porque ele é, como o Padre Celso está dizendo, o Cristo. Tá bem? Da mesma forma, a gente pode perguntar para os homens se é fácil amar as mulheres como Cristo amou a igreja. Não é fácil. Porque como Cristo amou a sua igreja? Se entregando por ela, dando a vida por ela. Então, quer dizer, desta forma que o marido, então, é chamado
a amar sua mulher, se entregando por ela. Então veja, as mulheres são chamadas a serem submissas, ou seja, a terem respeito pelos seus maridos. E os homens são chamados a amarem suas esposas, como Cristo amou a sua igreja. É interessante a gente observar aquela passagem, né? Quando Deus se revelou a Abraão, e Abraão disse que queria partir em busca da promessa de Deus, Abraão falou para Sara: se você quiser ficar, você fica, se você quiser ir, você vai. E a Sara responde para Abraão: aonde você for, eu vou. A sua terra será minha terra, seu Deus será meu Deus. Isso é submissão, isso é respeito. Então, quer dizer, submissão não é se colocar debaixo dos pés do homem, como se os pés dele calcassem o respeito. Quer dizer, vamos juntos desvendar esse mistério de Deus. Vamos juntos buscar esse sonho de Deus para nós. Não é uma escravidão, né, da mulher para com o homem, né, essa submissão. Eu costumo dizer às vezes lá na paróquia assim, que é uma rua de mão dupla, né? O homem que é chamado, o marido que é chamado a dar a vida pela mulher, né? A amar a mulher como Cristo amou a igreja, e a mulher ser submissa ao seu marido. Aí eu pergunto lá na paróquia, muitas vezes, né? Que mulher... Primeiro, ser submissa significa estar com ele, né? Que deve nos seus projetos, nos seus planos. Mas que mulher não gostaria de estar com o marido que ela sabe que é capaz de morrer por causa dela? Então, todos os projetos dele vai ser para elevá-la, porque ele é capaz de dar a vida. Né? Então, essa submissão nesse sentido, eu estou com ele, porque deve porque ele me ama como Cristo amou a igreja. Né? Por isso que é muito importante o casamento dentro da igreja, da fé, porque os dois terão esse mesmo pensamento. Não é uma submissão no sentido de escravidão, mas é uma submissão no sentido porque eu sei que esse marido que Deus me deu, né, que vive esse amor sobrenatural, é capaz de morrer por mim. Então eu estou com ele, todos os projetos que fizemos juntos. Com certeza. Vamos lá, vamos uma modinha? A gente já vai arrematando aqui. A gente vai, daqui a pouquinho, só para o Padre Celso ir pensando aqui, para a gente ir programando o nosso desfecho, falar um pouco sobre a questão do casar no Senhor. Daqui a pouquinho a gente vai falar isso. O sacramento do matrimônio é casar no Senhor. Vamos lá, vamos cantar? Restaurar nossa casa, Senhor. Restaurar nossa casa, Senhor. Restaurar nossa casa, Senhor. Restaurar nossa casa, Senhor. Sua bênção Eu decido casar, eu decido a minha liberdade. nossa casa tem reconstruir. Sua bênção É a oportunidade de ser nossa casa tem reconstruir. Sobre nós derrama o seu Espírito, com sinais e prodígios. Sobre nós derrama seu Espírito, restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Muito bem, meus irmãos, já estamos chegando ao final desse nosso ponto de encontro com Deus especial, na segunda noite da Semana da Família. Hoje falando, foi Deus que quis nos unir
Vamos conversar então um pouquinho, padre, sobre a questão do casar no Senhor. Aquilo que nós já dissemos, não tem sentido duas pessoas batizadas, cristãs, quererem simplesmente viverem juntas, só na dimensão da carne, vamos assim dizer. É preciso buscar esse sobrenatural, onde Deus vai interceptar o amor dos dois e vai elevar esse amor, de modo que ele, como esposo, entenda como ele precisa amar a esposa, a exemplo de Cristo que deu a sua vida. E ela, a esposa, vai entender que vale a pena submeter-se a esse esposo, porque ele não deseja outra coisa senão elevá-la, dando para ela a prova do seu amor, porque ninguém ama mais do que aquele que dá a vida, e esse amor então a eleva. Como o padre mesmo disse, que lindo para uma mulher saber que seu marido a ama a tal ponto de dar a sua vida. Então, casar-se no Senhor, é preciso sentir mesmo essa presença do Senhor no seu amor, essa presença que eleva. Agora, falando do casar-se no Senhor, nós vamos destacar apenas duas rápidas ideias. A primeira é a liberdade, padre. Sim. Bom, ninguém pode contrair matrimônio, o sacramento do matrimônio, né, e receber essa vida sobrenatural, esse amor sobrenatural de Deus, se não for na liberdade, né? A gente escuta muita piada, né? Antigamente ficava obrigado a casar e o sogro estava lá com a espingarda na mão, né? Isso não existe, né? Não existe o casamento forçado, seja lá qual for o motivo, mas foi forçado, não foi na liberdade, não é um casamento válido, né? Tanto que nós perguntamos na hora da celebração, é de livre, espontânea vontade, que vocês aceitam, né? E eles dão um sim ali, né? Diante da comunidade, diante da igreja. Então é necessária essa liberdade, né, padre, de escolha. Tanto que, isso é bom para quem está nos ouvindo, principalmente o jovem que pretende se casar, se você, vocês vão dizer, já ouvi muito disso, padre, se você estiver fora da tua consciência, bêbado, drogado, o padre pode se negar a fazer o casamento, né? Ele tem o direito de negar, porque aquele casamento pode ser nulo, né? Porque a pessoa não estava com pleno uso das suas faculdades para dizer o sim, para dizer que estava casando de livre e espontânea vontade. Como que eu posso acreditar que é de livre e espontânea vontade se você está movido por alguma droga, lícita ou ilícita, né? Então é necessária a liberdade, do casal para que haja casamento. Não estou revelando o segredo de confissão. A liberdade é sempre sóbria, né, padre? Lógico. Sempre sóbria. Mas uma vez uma pessoa testemunhou, não tem nada a ver com confissão, mas testemunhou para mim e disse assim, padre, o pior dia da minha vida foi quando abriu a porta da igreja e eu vi a minha ex-mulher, que separou, né, entrar pelo corredor da igreja, porque ele não queria casar de maneira alguma com ela. Mas estava ali, para a situação da vida, desembocou no casamento. Mas foi um dia triste, né? Um casamento nulo, é um casamento que não vale, né? Porque eu já encontrei uma outra pessoa também que falou assim, que casou para resolver alguns problemas que tinha que ser resolvido. Então casou e chegou na porta da igreja, foi cada um para um lado e nunca mais se viram, né? Não é um casamento nulo, é um casamento que não vale. Então, se não existe a liberdade de querer, né? Até nós, padre, antes de fazer o sacramento, nós fazemos a intenção, eu quero realizar esse casamento. O casal também tem que dizer, eu quero, e dizer na sua razão, no seu coração, na sua alma, que ele quer contrair matrimônio com a outra pessoa. Senão não vale. Se não há liberdade, né, não vale o casamento. Claro. Muito bem. A outra coisa, então, que queremos destacar a respeito do casamento no Senhor, o casar no Senhor, a respeito de ver o sacramento do matrimônio como uma oportunidade, padre, primeiro para servir a Deus, porque o casamento é o plano de Deus, é aquilo que nós já dissemos. Deus quis assim, Deus quis unir o homem e a mulher, e Nosso Senhor elevou essa união do homem e da mulher à categoria de sacramento. Sacramento significa sinal que é do amor de Cristo pela igreja. E por outro lado também
aquilo que você abordou de outra forma. Existem pessoas que defendem o macaquinho, o leão, a girafa, etc. E tem que ter mesmo quem defenda, quem proteja, claro, mas também tem que ter quem defenda a família. Esse defender a família eu vejo nesse aspecto aqui, então. Aquele que é casado no Senhor, ele usa do seu matrimônio para dar glória a Deus diante da sociedade, pela vida que leva, pela vida que tem. Ele glorifica a Deus pela vida matrimonial. Exato. A gente vê muitos símbolos no ritual do matrimônio na igreja, né? Eu já até falei numa Semana da Família, se eu não me engano, aqui no Padre Tito, sobre isso. Então os paroquianos aqui sabem disso. Então existem assim muitos símbolos que diz respeito ao quanto é sagrado aquela união do casal, desse casamento no Senhor, né? Alguns símbolos, por exemplo, né? Porque que a noiva, pelo menos era assim, né? A maioria ainda é assim. Por que a noiva entra de branco na igreja, né? De vestido branco? Porque a simbologia ali está em dizer que ela é a figura da igreja. A igreja de branco significa sem ruga, sem mancha, lavada pelo sangue do Cordeiro, não existe pecado na igreja. A igreja, alguns falam que a igreja é santa e pecadora. Não, a igreja é santa. Pecador é nós que estamos ali dentro, mas a igreja, esposa de Cristo, não é pecadora, né? O depósito da fé da igreja, né? O testemunho dos santos mártires, não existe pecado nisso. Ela é santa. Então, a noiva representa esse lado imaculado da igreja, né? Sem ruga, sem mancha, sem pecado. Por isso ela está de branco. E por que o homem geralmente está com roupa mais escura, né? Às vezes é preta? Porque ele simboliza Jesus Cristo, que carregou o pecado, o luto, a morte na cruz. Jesus Cristo carregou o nosso pecado. O marido simboliza Jesus Cristo. É aquela mesma analogia de São Paulo, né? Marido ama a esposa como Cristo amou a igreja, né? E não sei se vocês sabem, antigamente, dizem que antigamente, bem antigamente, não existia essa aliança. Eu tenho uma aliança de ordenação e os casados têm de casamento. Não existia aliança de metal. A aliança era feita no corpo. Então sangrava o dedo ou o pulso, alguma parte do corpo, e deixava uma cicatriz que durava a vida inteira, dizendo que o casamento é para a vida inteira, né? A cicatriz não saía, né? Não podia tirar do corpo de uma vez que ela foi feita. Então era uma aliança até de sangue, né? Entre o marido e a mulher. Depois veio a aliança de metal, mas a aliança de metal, ela se for uma aliança bem feita, ela é contínua, ela não tem emenda, né? Não tem um começo e um fim, né? Para dizer o quê? Que o casamento só é desfeito com a morte, né? Porque casou no Senhor, né? Porque casou e recebeu essa vida sobrenatural que o sacramento dá, né? Eu não sei se você sabe, padre, antigamente, isso na Idade Média, né? O noivo entrava e todos andavam armados, né? Era comum andar com uma espada, não é a arma revólver, mas era uma espada. E o noivo colocava a arma diante do altar, no chão, no altar. E quando ele saía, ele deixava a arma lá e levava a esposa, porque a arma dele agora é a esposa. É ela que vai defendê-los do pecado do mundo, né, das ciladas do demônio. Vai ser a tábua de salvação do marido e da esposa. Então, depois do casamento, né, a salvação vem ali pela união dos dois. Por isso é um casamento no Senhor, né? Porque o Senhor fez essa história, essa união na vida deles, e agora eles podem vencer o mal vivendo essa vida sobrenatural que o sacramento do matrimônio dá a eles. Muito bem, minha gente, estamos chegando ao final, viu? Muito bom, são muitas coisas para a gente ir colocando aqui, para a gente ir compartilhando com vocês, mas a gente vai colocando essas coisas de uma forma mais pontuadas. Repito, a gente está procurando ser pedagógico aqui, no sentido da conversa, um pergunta, outro fala aqui,
para tentar, de fato, chegar da melhor maneira possível e com a maior clareza possível aí no seu coração. Encerrando, prepara uma modinha então para nós, por favor. Encerrando aqui, concluindo aqui, nós queremos dizer, use o seu matrimônio, que foi assumido na liberdade, para ser mesmo um grande serviço. Primeiro a Deus, para dar glória a Deus, que as pessoas vendo, não um casamento perfeito, porque não existe, minha gente, não existe casamento perfeito, existe casamento entre duas pessoas que se amam e que querem aprender até mesmo nos erros. E apesar dos erros, não desanimam do amor, porque usam do amor que têm para o respeito, para o diálogo, para a compreensão, para o perdão. E isso daí é o mais belo testemunho que se pode dar. Usar o seu matrimônio para dar glória mesmo a Deus. E também usar do seu matrimônio para servir a igreja. Como esse texto da palavra de Deus que diz: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que os homens, vendo vossas obras, glorifiquem a Deus. Que por meio do seu matrimônio, muitos e muitos mesmo possam perceber que realmente a família é feita para dar certo, e quando Deus abençoa o amor do homem e da mulher, elevando esse amor a sacramento, sinal do amor de Cristo pela sua igreja, e custe que custar viver esse amor, está vivendo esse amor, e aí então ser testemunho para outros casais, ser testemunho para os namorados principalmente. É isso, a gente deseja que o matrimônio seja mesmo isso daí para cada um e para todos os que estão dentro dele, que receberam. Tá. Bom, uma boa noite, né? Tem muita gente aqui falando assim, ficaria mais tempo, né? Que bom que vocês pensem assim, mas é bom ter horário, né? E o Espírito Santo é o espírito de ordem, né? Então a gente fazer horário, isso é do agrado de todos, né? Porque a gente sabe. E é bom que ficar com gostinho de quero mais, Pois é. do que cansado. E aí fala, ontem demorou muito, tô cansado, não vou assistir não. E muita gente mandando, e olha, eu vi a mensagem de muita gente, não dá para falar, né? O Júlio, o Daneia, o Eugênio Daneia, mandou várias mensagens, né? Obrigado por estar rezando conosco. O Adrianão também, um abraço para tua família, Adriano. E todos os demais aí. Amanhã estaremos aqui de novo. Se Deus quiser, se Deus quiser. E o Padre Elton também está ouvindo, né, Padre? O Padre está lá? O Padre Elton está lá? Só chamar ele para fazer uma live aqui, Tito. Vamos chamar. Vamos lá, vamos cantar? Qualquer? Deus ilumine nossas famílias, a minha família e a sua também. Amém. Minha prece de pai é que meus filhos sejam felizes. Minha prece de mãe é que meus filhos vivam em paz. Eles achem os seus caminhos, amem
irmãos, estão só registrando aqui. Parabéns para o Lucas Guarinto, celebrando hoje o dom da vida. Deus abençoe, viu, Lucas? Também o Eduardo da Érica, celebrando mais um aniversário. Parabéns, papai fresquinho de tudo. Deus abençoe, meu irmão. A Kelly Delfino, um abraço, minha irmã. Parabéns, Deus abençoe. Muitos anos de vida. Parabéns também para o seu esposo, o Edson Delfino, que celebrou domingo o seu aniversário. Ana Kátia, celebrando hoje o dom da vida. Parabéns. A Raíssa, a netinha da Neuzinha, parabéns, 11 anos hoje, celebrando mais um aniversário. Rezamos também pelo falecimento de Maria José Picelli, um mês de falecimento, e a Graziele Caetano, falecida hoje. Rezamos pelo descanso eterno dessas irmãs, pelo conforto das famílias. Oração para o Luiz Carlos Vilaverde, estamos rezando, minha irmã, que pediu a oração por ele. A Lázara Marques, que é a mãe da Simone Cetim, do Gabriel, estamos rezando pela sua mãe, Simone. E também a Maria Aparecida Bovolenta Antonelli, a irmã da Celina Bovolenta, estamos rezando pela sua depressão. Ok? Estamos chegando ao final. Deixa eu só chegar aqui mais um pouquinho perto. Padre, tem alguma palavra? Uma mensagem? Oi para todas as pessoas que eu falo oi para mim, o Fábio, da Sandra, Patrícia, da família do Pedrão. Oi para vocês todos. Isso. Só isso? Eu não guardo, é muita gente aqui, eu não vou guardar todo mundo. Mas todos são abraçados, né? Isso, claro. Eu sempre falo, se hoje eu não falei, amanhã eu tento falar o seu nome, ok? Então vamos lá, antes da gente encerrar aqui pertinho, tenta não mandar figurinha, só para o padre conseguir ler o nome das crianças. Faz favor, tenta não mandar figurinha, só para eu conseguir. Vamos lá, pode colocar agora os nomes das crianças. Tá bem? Para o padre saber, as crianças estão acordadas, hein? Tem que estar acordadas. Vamos lá. A Natália. Tem alguém acordado aí? Criança? Pode ir falando. Espera aí, deixa eu... Aí, o padre tirou minha concentração aqui. A Natália, vamos lá. A Helena. Ok. Vamos vendo aqui, os estão acordados. O José Mário está acordado. A Maria Eduarda. Isso. A Esther, Luiz e João Pedro. Isso. A Rebeca está acordadinha. Vamos lá. A Sofia. João Paulo, Arthur, Francisco, Murilo Davanço, Arthur, a Lavínia está firme hoje, opa, Ana Clara e a Vitória, Duda, Davi dormiu, ok, Aninha e João, do Rodrigo, Davi e Theo, a Bianca, Mateus, a Bruna, ok, muito Débora, Davi e Bárbara, o Enzo Gabriel e a Ana Luísa Sofia, da Simone, João Vitor, Luiz Felipe e Dominique, a Manuela, Rafinha de Caconde, Murilo Ribeiro, o Benício Fernandes, Rafael e Miguel, o Miguel, Murilo e Marcos Vinícius, Helena e Heloísa, Beatriz, Lorena, o Murilo, o Dudu e a Malu, o Gustavo Miguel, a Alana, Nicole, Maria Beatriz, João Vitor, Luiz Felipe, Dominique, Murilo Macário e Yasmin Macário, Bernardo, Bento e Tomás, Nicolas, Caio, Vinícius, a Luciana, o Pedro, Yasmin e Davi, a Maiara, olha aqui o pessoal, Maria Vitória, o Miguel, o Delfino, João Vitor, Lucas Oliveira, Cauã, a Maria Clara, Gabriel Augusto, Benício, a Júlia Gustavo, as 3 Anas, ok, Murilo Ribeiro, Maria Luísa, o Adriano, o meu dedo vai aparecendo lá, o Tiquinho dormiu, vamos lá. A Lorena, que vai nascer, filha do Bruno, da Patrícia. O Pedro, o Gabriel, Yasmin, Yumi e Akemi, o Pedro do Samuca,
Maria Rita, do Ramon. Ok. A Maria Helena Martins. O Pedro da Gisele, do Samuel. Isso é o Samuca que pôs aqui. O Pedro Henrique, o Igor Esperandio, o Matheus, Yuri Souza. Maria Manuela. Gabriel Augusto, Pedro e Kevin. Mateus, Bruna e Bianca, do Rony. A Gabriela. O Levi, da Ana Paula. Seja bem-vindo, Levi. Olha aí. Quanta criança, hein? A Sara e Yuri. A Raíssa. A Maria Clara, Nicolas e o Antônio Rafael, é isso? João Pedro e Henrique. Adriana, isso? O Miguel. Francisco Donizete. Quanta criança. Vamos para a bênção, minha gente. A Heloísa, o Davi, a Gabriela e a Rafaela. Vamos lá, vamos para a bênção. Pegue a sua água aí, as crianças então peguem água. Nós vamos fazer a bênção. Quer fazer a bênção hoje, pai? Não pode fazer. Vamos lá, vamos fazer a bênção da água. Kathleen e a Nicole. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a minha oração e chega até vós o meu clamor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, fonte de toda a bênção, vos pedimos que olheis a fé dos vossos filhos e filhas que apresentam esta água, criatura vossa, suplicando a vossa bênção. Concedei a todos que dela tomarem, receberem de vós a proteção do corpo e da alma. Isto pedimos em nome de Jesus, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos tomar da água, que Deus abençoe para nós. Muito bem, chegamos ao final desta nossa live. Se porventura o padre não falou o nome das crianças aí, porque já fizemos a bênção, amanhã a gente vai falando, outro dia a gente vai falando o nome dessas crianças todas que, graças a Deus, estão acompanhando aqui a nossa live, rezando conosco também. Muito obrigado a todos, viu? Que alegria poder contar com vocês. Amanhã, se Deus quiser, a gente se encontra de novo às 20 horas para o terceiro dia já da nossa Semana da Família, esse ponto de encontro com Deus especial desta semana. Obrigado, Padre, mais uma vez. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser. Obrigado, Cher. Obrigado, Dé, mais uma vez. Amanhã a gente está junto. Vamos lá, vamos cantar antes da bênção. Um refrãozinho, um versinho. Antes da bênção. A bênção hoje. Conosco, Senhor, que eles achem os seus caminhos, amem e sejam amados, vivam iluminados. Deus abençoe, ilumine a sua família. Ilumina, ilumina. Ó, Padre Celso cantando. Pais, nossos filhos e filhas, ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias, ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas, ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias. Padre Celso e eu damos a bênção a todos vocês, a todas as famílias que nesta noite rezaram conosco. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da sempre doce e bem-aventurada Virgem Maria e de São Judas Tadeu, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
Amém. Boa noite, Padre. Boa noite. Bom descanso. Obrigado, o senhor também. Até amanhã, se Deus quiser. Se Deus Boa noite, quiser. meninos. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Até amanhã.